Então, vamos lá. Continuando a segunda parte da aula. Vou falar sobre contos de fadas, tá? Lembrando que o gênero textual conto não é novidade para vocês. Vocês já fizeram conto de ficção científica, conto de mistério, de enigma, tá? E agora o conto de fadas, tá? Ou ele pode também ser chamado de conto maravilhoso. As duas formas é a mesma coisa, tá? Dá para esperar a Tarcísio voltar? Então, o que foi, Felipe? Mas aí depois, quando chegar a parte da produção desse conto, aí vai fazer o cartoon junto, tá? Então, veja só. O conto de fadas, os contos de fadas, eles têm um padrão, tá? Um pouco diferente do conto de enigma e o de ficção científica. É o padrão que vai fazer ele se diferenciar dos outros dois, tá? Mas com relação a elementos da estrutura do texto, como narrador, o conto de. Vê lá em cima da mesa de pausa se tem um vidrinho de álcool daqui da sala. Vê só, o conto de fadas ele tem tanto quanto os outros contos, tá? O que ele tem de igual dos outros contos? Narrador, tá? Nesse caso, não é comum ter narrador personagem, tá? O conto de fadas ele trabalha com narrador observador, ou seja, narrado em terceira pessoa, tá? O que tem também? Isso, ele só conta, ele não participa, tá? Qual é o outro elemento que tem que ter em todos os contos, além do narrador? Os personagens. Os personagens. Nesse caso, o padrão dos personagens dos contos de fadas é baseado na era medieval. Por que era medieval? Medieval. Sim, Antigamente, porque tem princesa, tem castelo, tem rei, tem rainha. E a época que presenciavam isso era a época medieval, tá? Então pode perceber que todos os contos, se não tem, está envolvido. Sempre aparece um reino, aparece alguma coisa, um elemento que faz com que pertença ao conto de fadas, tá? Então a gente tem tempo, o tempo depende do conto, não é. O tempo ele pode aparecer, não é algo tão obrigatório, tá? Então, geralmente, qual é a noção do tempo que a gente tem no conto de fadas? Era uma vez, num reino distante. Então, assim, não tem algo que defina que o quando e que momento exatamente aquela história se passou, tá? Há séculos atrás, enfim, né? Pode ser que tenha algum elemento, enfim, tem que ter, né? Às vezes aparece, às vezes não. Espaço. Aí o espaço não, geralmente tem que ter espaço, tá? Espaço é o lugar onde vai se passar a história, então não tem como eu retirar o espaço, né? Mas geralmente as limitações de espaço do conto de fadas é o quê? Floresta, o castelo, o reino, né? Tá? Eu tô falando, gente, dos contos de fadas tradicionais, aqueles, né, mais antigos, os mais padrões que a gente populares. conhece, os populares, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, esses contos populares, né, os contos de fadas, sofreram adaptações. Isso, tipo a Branca de Neve, que sofreu uma adaptação e ela ficou um pouco diferente no cinema, tá? Então, o que acontece? Alguns contos, eles foram trazidos para o século XXI, que é o século que vivenciamos atualmente. Então, ganharam várias formas, adaptações, mas eu estou falando da forma tradicional, tá? A forma base deles, ok? Então, tem que ter personagens, tem que ter espaço, todos os contos têm que ter isso, tá? Os verbos que eu utilizo é no passado, então era uma vez, uma princesa que vivia, tá? Tem que ter conflito. Todo conto tem que ter o conflito. O que é o conflito? O problema. Porque suponhamos que, por exemplo, se eu falar
o conto da Chapeuzinho Vermelho sem o conflito. Qual é o conflito dela, o problema dela? O E lobo, até isso. Tem que ter o antagonista também, tá, gente? Que é o vilão. Geralmente, os contos de fadas têm vilões, tá? a Cinderela é a madrasta. Esses vilões, eles podem ser humanos ou ter poderes, enfim, até porque os contos de fadas dão autonomia para o leitor poder inventar e inserir criaturas mágicas, tá? Então, mas assim, pronto, o problema da Chapeuzinho Vermelho é que ela desobedece a mãe dela e encontra o lobo, né? Pela desobediência que ela fez, né? Pelo ato dela. Então, suponhamos que eu tire esse conflito, esse problema que ela tem que enfrentar, né? Que é quando ela encontra o lobo a engana, enfim, né? Tem todo aquele processo. Se eu tirar o conflito, a história ainda tem graça. Por exemplo, aí a Chapeuzinho Vermelho obedece à mãe dela, vai pelo caminho mais longo, chega, entrega a cesta e vai embora. Não, A não história, tinha graça. e a história foi legal, foi emocionante? Não, foi Não. chata. Porque, tipo, legal, falei de uma menina obediente que foi para casa, né, pelo caminho mais longo, chegou, entregou o doce e voltou. Aí a Cinderela não tem a madrasta dela trata ela super bem, ao invés de maltratá-la e fazer com que ela limpe. E as meias irmãs dela super adoram ela. Ia ter graça? Não, porque ela não ia ter um conflito, um problema para resolver, a história acabaria ali, do casamento do pai dela com a madrasta, entenderam? Então, assim, toda história, todo um filme, toda série, todo um texto lá, esses textos narrativos, o personagem sempre vai ter que ter um conflito, tá? Eu já vi já, numa série. É uma série, Era Uma Vez, Once Upon a Time. Ela é o lobo. Então, assim, mas mesmo assim, ela tem esse conflito, né? Porque ela se transforma no lobo e aí, né? Enfim, perde a noção dela. Enfim, né? Então vamos lá, né? Para realizar o último projeto de língua portuguesa e encerrar o ano com chave de ouro, Anitta e seus colegas realizaram uma campanha de doação de livros, a fim de distribuí-los aos visitantes na Feira do Livro. Então, Feira do Livro é uma exposição onde tem vários livros, nesse caso, eles fizeram para doação, ou pode ter venda de livros, entendeu? Por um preço mais acessível. Igual a Bienal, né? A Bienal, que aconteceu agora, o nome porque ela acontece de 2 em 2 anos, e aí é uma feira onde você tem vários estandes, não sei se vocês chegaram aí, né, nessa última que teve agora, com vários livros e com preços acessíveis. Às vezes você acha livro por R$ 10, R$ 5, R$ 20, né? Livros que você pagaria 40, 50. É claro que a qualidade do livro não é nossa, mas já dá para quebrar um galho, né? Então, durante a organização dos materiais doados, eles perceberam que a maior parte dos livros era de conto de fadas, tá? Assim como a Anitta, você gosta de histórias que envolvem seres fantásticos? Cite alguns que vocês conheçam. Como quais são esses seres? Eu estou na página 38. Quais são esses seres? Como gnomos, que mais? Dragões, que mais? Bruxas, fantasmas. Fantasmas, monstros. Tá. O segundo, as imagens abaixo remetem a contos de fadas clássicos, bastante conhecidos. Relacione-os cada uma com o conto que representa. 2, 3 e 1. É 3, 2 e 1, tá? É Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e Cinderela. Ficou, né? Então, é 3, 2, 1, tá? Vira a conversa da turma.
Sobre os contos de fadas, a professora Nádia selecionou um dos livros doados e escolheu um conto não muito conhecido desse gênero para contar aos alunos. Você também conhecerá esse texto. O que espera encontrar nele? Isso. Uma narrativa com uma situação inicial, conflito e desfecho. Pronto, essa é a ordem. Oi? Essa é a ordem do conto, de como você inicia o conto. Como você inicia uma história, gente? Não só um conto. Não. Qual é o padrão que você pode usar para iniciar a sua história? E, isso, você vai fazer o quê na sua introdução, na situação inicial? Você vai apresentar quem são as personagens, um pouco de como elas são, o tempo, né? Se tiver, o espaço, ou seja, você já vai dizer onde que vai se passar a história, o narrador. Por quê? Se o narrador já é observador, ele tem que começar desde o início da história contando ela, entenderam? Então, vejam só, todo o início do texto, você vai apresentar para o leitor tudo o que a sua história vai falar, resumidamente, né? Igual um filme. Quando você assiste um filme, qual é a primeiro momento, as primeiras cenas do filme? É que eles estão fazendo o quê? Mostra os personagens, aí você já tem a noção de quem é o principal, quem são os secundários, quem é o vilão, se tiver, né? Mostra, ele vai apresentando. O primeiro episódio de uma série, a mesma coisa, ele vai só apresentar quem é o personagem, onde é que vai se passar a história da série. Então, tudo isso é o começo do seu texto. Depois, a segunda parte, que é o desenvolvimento, a gente chama de conflito, que aí é onde a personagem vai se deparar com um problema que ela tem que resolver. E aí eu vou aprofundar o conflito, né? Ela vai aparecendo outros desafios, ela vai enfrentando. Aí depois eu tenho desfecho. Só que antes do desfecho eu tenho o chamado clímax, que é aquele momento bem tenso da história, que é dali é onde a protagonista vai resolver. E o padrão dos contos de fadas é viveram felizes para sempre, tá? Ah, mas hoje em dia não tem isso e tal. Eu estou falando do padrão dos contos de fadas tradicionais, gente, porque vocês precisam saber que os contos mais antigos sempre o padrão é esse, tá? Os atuais é que eles modificaram algumas coisas, enfim, né? Então vamos lá, a gente vai ler agora o conto da Água da Vida, certo? Vai, Mariana, começa. Vai, que alguém quer continuar? Vai, Dominique. Aí depois.
Vai, João Cássio. Calma, pronto. Deveriam se casar. Surpreso, o príncipe revelou. Você pulou essa parte. Hein? Pronto. Alguém de casa quer ler? Pronto. Quer ler? Ana Beatriz, alguém quer ler? Ele está ao seguir pelo caminho. Ninguém quer? Não, ninguém quer ler? Pronto, ninguém quer ler de casa. Alguém aqui quer ler? Vai. Ao seguir pelo caminho indicado. Vai, Dominique.
Né? Então, esse é um padrão. Conto de fadas, a gente tem príncipes e princesas, eles mal se conhecem, já vão se casar no outro ano, né? Mas é bem assim mesmo. Aí, né, temos vilões, enfim, anões que têm poderes, né? O anão que tem poder, o caçador, né? Então, vejam só. A professora explicou para a turma, grifem aí, ó. O conto de fadas é no enunciado mesmo, tá? É uma narrativa em que as novas leis da natureza, diferentes da que existem em nosso mundo, até atuam. Pode grifar tudo, até ensinamentos. Ensinamentos. Por essa razão, animais podem falar e princesas podem dormir por 100 anos. Além disso, essas histórias apresentam alguns ensinamentos. Sabendo disso, responda ao que se pede, tá? Como eu falei, o conto de fadas também pode ser chamado de conto maravilhoso, tá? No conto A Água da Vida, qual elemento atua sobre uma nova lei da natureza? Assinale. Vai marcar. Ó, eu vou dar o tempo para vocês responderem, tá? Até a página 45, tá? Aí a gente vai chegar à proposta de produção. Podem ir respondendo, tá? Já já eu começo a corrigir quando vocês forem terminando. Pelo menos a maioria, né? Benícius, traz aqui seu livro, meu amor. Pode deixar aqui que eu vou corrigir. Quando eu terminar, eu te chamo. É, os dois juntos. Só o protagonista e o antagonista. É, tem dois, né? Quem são os antagonistas? Oi, amor. Você acha que tem tempo? Só era uma vez, né? Que é o definir tempo. Ó, fiquem conversando, deu horário de ir embora, vai ficar aqui comigo até 11h10, viu? Fazendo.
É. Oi? Vai, é para responder agora. Eu tenho que ver, tá? Ela tá fazendo um ano. Aí vai lá no estado.
Na parte de protagonista e antagonista, é só para vocês colocarem o personagem principal e os vilões, tá? Qual dos príncipes? Tem 3 príncipes, gente. Você tem que especificar qual é. Isso, o caçula é o quê? Ele é o protagonista ou antagonista? Ele é o protagonista. Só tem um protagonista, né? É. É o quê, meu amor? Você leu? O que você não entendeu? Qual é o conto de fada dos 3 que acontece? É bem parecido do dele. Aí você vai marcar o X. Tenta lá fazer sozinho. Gente, qual é o marcador temporal do conto de fadas? Era uma vez. Tem tempo. Mas era uma vez. Ele é realmente um tempo que não está definido. A gente só sabe que foi há muitos anos atrás, né? Tu acha que é a Cinderela? Bota a Cinderela. Tenta fazer sozinho. Tem um conto de fadas que é a história parecida. Não é igual. Oi. Oi. Uhum. Estreito, não é estrela, não, é estreito. São 9h40 e eu estou vendo gente em pé, né, Tarcísio? Oi, amor. Meu amor, segura minha mão. É o protagonista, é o principal, o antagonista é o vilão. Oi, amor. Estreito, estreito. Ó, estreito, é estrei. Depois do E, não vem o I? Então você tem que ser. Aí. É porque estreito ele está dizendo o quê que é aí? Tia. Qual dos que chegam próximos a ele? Aí. Oi, meu amor. Como que eu vou conseguir diferenciar o protagonista do antagonista? Tem gente de casa falou comigo, eu não estou ouvindo. Fala, Arthur. Ô, tia, como que eu vou conseguir diferenciar o protagonista do antagonista? Gente, vamos lá. Protagonista é o principal da história. De todos os personagens que aparecem no conto, Arthur, tu pode desligar rapidinho para explicar? Ou tu vai falar alguma coisa? De todos os personagens que aparecem no conto, qual é o protagonista? Ou seja, aquele que aparece mais. Que a história se passa em torno dele. O anão aparece mais, gente? O príncipe caçula, o príncipe mais novo, é o que aparece mais. E qual é o antagonista? O antagonista são os vilões. Os irmãos, os outros príncipes são os antagonistas. Por quê? Porque os 2 irmãos são aqueles que tentam atrapalhar os planos dele, do irmão mais novo. Porque eles não querem que o irmão mais novo fique com o reino para ele. Porque eles já sabiam da índole do irmão mais novo, que o irmão mais novo era bom, que o irmão mais novo queria salvar a vida do pai, e eles, na verdade, não queriam, eles queriam deixar o pai morrer.
por eles, o pai deles tinha morrido. Porque, vê, eles pegaram e tomaram a caneca do irmão e alegaram que o irmão mais novo tentou matar o pai, mas na verdade quem tentou matar o pai foram eles. Foi. Menino, foi feito pelos irmãos Green. Os irmãos Green viveram lá 1800 e bolinha. Não, agora, deixa assim, quando for corrigir, se ajeita. Oi. Os irmãos Green foram eles pegaram, eles construíram alguns contos, eles fizeram alguns contos clássicos e eles também adaptaram alguns que não eram para crianças. Você está em pé aí, mexendo no relógio. Aí derruba. Ô, tia, Oi. então, quando eu for escrever os protagonistas, eu vou botar o nome. Só um minuto. Fala, Arthur. Pode falar. Então, quando eu for escrever, eu vou botar o príncipe mais novo, É o protagonista. Ele é o e principal da história. os protagonistas eu vou botar os dois príncipes mais velhos, né? E os outros príncipes dos outros reinos. O protagonista, príncipe mais novo, antagonista, os dois irmãos. Seus dois irmãos. Entendeu? Tá bom. Tia, Oi, amor. Pode é falar. até que página? É até 45. Carla, vem cá, Carla. Aqui é o quê? Ah, que saudade. É uma oração em frase, é? Não. Aqui. Ó, presta atenção na escrita. Eu coloquei no quadro, ó, Celsius, tem o I, tá? O que que a gente está estudando? Numa dessa que você perde a questão. Tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo. Ô, tia, é pra fazer o texto da página. O texto mas aí eu vou vai ser a última coisa que vocês vão fazer na. Eu já terminei. Aqui.
O seu livro. Terminasse tudo, foi? Eu terminei tudo já. Tudo. Pronto. Então, agora espera, porque eu preciso que os outros terminem para a gente corrigir, tá bom? Então, já pode ir fazendo o texto, Máximo, você já adianta. Ok. Tia, a gente, posso escolher o tema? Pode. Ok. Pegue um conto de fadas que você conheça e faça a Cinderela. adaptação dele, entendeu? Pode sentar, meu amor, que eu vou demorar um pouco aqui. Seu microfone. Ah, tá ligado, Máximo, seu microfone. Oi, amor. É, pra fazer o quê? É o quê? Deixa eu ver. Você terminou tudo já? Já. Deixa eu ver. Reino do quê? Tem que definir aqui, né? Tá certo. Agora, e essa aqui, você não fez. Você tem que ter mais um espaço, aparece mais lugares na história. Por que você não marcou essa? E tem uma lá que você deixou de marcar também. Pronto, vai fazer aquele cartoon. Dá equilíbrio. Tem coisa aqui para você atualizar. Isso aqui. Você vai criar um cartoon baseado na sua família. Já foi, já? Deixa eu ver. Uma de cada vez, né? Vai. Toma, Dominique. Por que você não fez essa? Peraí, tem uma aqui que você precisa ajeitar. Ó, essa aqui também. É questão em branco. Tem uma aqui que você precisa corrigir. Eu não vi onde é que tá. Ela tá errada. Terminou tudo já. Vai. Pega o caderno. Isso. Felipe, seu livro. Faz agora o cartoon da família, Felipe. Narrador. No caderno. Pode ser, você tem caderno de desenho aí? Então faça no desenho, melhor. Se não tem linha. Oi.
Oi? É, esse aí, mas vai ter que fazer outro. Vou terminar. É, o da sua família. Ficou. Teta Benícius. Foi. É narrador ou observador. O narrador é terceira pessoa, é alguém que está contando. Eu não sei, vamos lá que disse. Narrador observador. Esse é o narrador. Observador, terceira pessoa. Mais uma vez, vamos lá, vou começar. Júlio Martins vai ficar sem ir para a educação física amanhã. Quem mais? Carlos também quer ficar, de tanto que conversa. Se você terminou tudo, já pode começar a adiantar. Vá. Toma, Felipe. Seu livro. Oi. É o principal. Quem é o principal da história? O príncipe mais novo. Isso, é ele. É o príncipe mais novo. Aí você bota protagonista, príncipe mais novo. É o quê? Eu vou explicar, gente. Peraí. Não, é individual. Cada um vai fazer o seu. Quem ainda está fazendo as questões? Quem não terminou ainda? Além de Júlio. Pessoal de casa, todo mundo terminou. Posso começar a corrigir? Sim. Não, eu vou explicar, eu vou chegar lá, peraí. Ó, vamos lá. Eu vou corrigir e vou explicar a produção de texto, tá? Aí, depois da produção de texto e a produção daquele cartoon, a gente encerra a aula de hoje, tá bom? Então, vejam só. Vou corrigir. Isso. E o antagonista, o vilão? Quem que é o vilão da história? Tem dois, né? Quem são os vilões? Quem é ele, gente? Tem que responder. Oi? Vai. Ei. Ele tava fazendo a atividade, prestando atenção. Você tá fazendo o quê, Felipe? Tá cortando o quê aí?
E aí, Júlio, quem são os antagonistas, os vilões? O príncipe mais novo tem o quê? Ele tem dois irmãos, não é? E aí eles não atrapalham os planos dele, então são os dois irmãos. É verdade. Qual é? Deixa eu ver. É, o que que o príncipe mais velho queria? Qual era a motivação dele? Ele queria ficar com o rei. E o mais O novo queria príncipe mais velho queria herdar o reino. E o príncipe mais novo, mais jovem, queria curar o rei. Não, ele queria salvar a vida do pai dele. Então, curar o rei. É, curar, eu entendi outra coisa. Oi? Era uma vez. Não tem tempo, né? É só era uma vez. Qual é a parte que dá a noção do tempo da história? É, era uma vez. Nossa. Ah, é isso aqui. Era uma vez. Oi? Vai. Era uma vez. Aí. É ali, vamos vira. Aí. Vamos lá. A professora explicou à turma que o conto de fadas é uma narrativa, já tinha lido com vocês, né? No conto A Água da Vida, qual elemento atua sob a nova lei da natureza? Eu estou no primeiro quesito. A própria água da vida, né? Então era para ter marcado um X na água da vida, tá? Aqui, ó. Depois você acompanha. É, tá certo. Isso. Além do elemento indicado, qual personagem consegue agir de modo diferente em relação às leis da natureza? Príncipe mais novo. O anão. É o anão, tá? Por quê? Porque o anão, ele é o único que... O anão é o único que traz lá o poder para que os irmãos não consigam achar o caminho de saída, tá? É. Tá, segundo. Consultou. Anitta consultou o dicionário para saber o significado das palavras desconhecidas presentes no texto. Faça como ela e use o dicionário para associar os vocábulos a seguir às definições correspondentes. Espera, deixa eu terminar aqui. Eu estou corrigindo. Acompanha comigo? E aí, como é que ficou a sequência? 3, 2, 5, 1, 4. É o anão, meu amor.
Tá certo. 3, 2, 5, 1 e 4, tá? A sequência. Terceiro, mesmo antes da professora falar, 3, 2, 5, 1 e 4. 3, 2, 5 e 4. Ele quer ficar sem educação física mesmo, né? Não. As meninas querem também. Oi? 3, 2, 5, 1 e 4. Meu amor. Depois que eu terminar de explicar aqui, aí vai sobrar o tempo para vocês fazerem o cartoon e o texto. Porque a gente não vai até às 11 praticamente a aula. Não mudou o horário. Não. Cada um vai fazer o seu. Terceiro, mesmo antes da professora falar que o texto era um conto de fadas, Otávio percebeu que a história pertence a esse gênero, pois normalmente a maior parte desses contos tem uma característica comum no início. Volte ao texto, identifique o indício de que a história é o conto de fadas e copie o trecho. Era uma vez um rei que estava muito doente. Só era uma vez, meu amor, né? Era uma vez Só. um rei estava muito doente. Só era uma vez só. Oi? Pode. Pronto. O quarto quesito, então, era, né, para vocês fazerem a tabela aí com o narrador, personagens protagonistas, como eu já expliquei. O protagonista é o principal. Desliga o seu áudio, por favor, Márcio. Você quer falar alguma coisa ou foi sem querer? Foi sem querer. O protagonista, então, é o principal, tá? E o antagonista é o vilão, aquele que vai atrapalhar os planos do protagonista, tá? O tempo e o espaço. Então, vamos ao narrador. O narrador é terceira pessoa. Ele é chamado de narrador observador, tá? Eu botei observador. E os personagens principais, né? O protagonista. O rei, o caçador, o príncipe mais velho, o príncipe Não, é novo. só um. O protagonista é só o príncipe mais novo, tá? Protagonista, gente, vocês já entendem que é aquele personagem que vai aparecer mais. O caçador, o anão, quase nem aparece. O rei, entenderam? A verdade do protagonista, a história gira em torno dele. Então, a história gira em torno do príncipe mais novo, entenderam? E os outros são os vilões, que ficam tentando atrapalhar os planos dele. Isso tá certo. E o tempo era uma vez, né? Não tem tempo, ele é indeterminado. Dá para entender que a história dura foi mais de um ano, né? A Eu gente tem botei a não noção. tem tempo. A gente tem Botei, a noção. Oi? eu botei, não tem tempo. Não tem, não tem. O tempo a duração é mais de um ano também, porque tem aquela parte que ele demora um ano. Ele não faz lá o prazo de um ano para ele voltar para o reino encantado para poder casar com a princesa. E ele volta em um ano. Tipo, faltava pouco, acho que era coisa de dias, ou até acho que de um dia para o outro ia fazer um ano. Que ele tinha feito o pacto para voltar lá, para poder casar com ela. Então, a história é um ano e pouco, entendeu? Dá para ter essa noção. Então, assim, ele fez uma promessa. Pacto é promessa. Não.
Oi, amor. Pode falar, Heloísa. Ô, tia, Oi, é porque, uma Heloísa, pergunta. conto de fada é assim. Igual você pega a Branca de Neve mesmo. Ela nem conhecia o príncipe Malemar ela tinha visto, ele foi, já deu um beijo nela para ela despertar. E depois ela casa com ele, nem conhece também. A Cinderela, ela perde o sapato, ela conhece o cara numa festa, numa noite, o príncipe, né? Aí ele a reconhece pelo pé dela, pelo sapato. E outra, ninguém pensou que ninguém do reino, só o único Ah, tamanho, por exemplo, 35, a única pessoa que calça 35 é ela, do reino. Ninguém mais calça 35. ô, Ninguém tia, tinha o mesmo tamanho de pé, igual dela. nos, Agora o ô, tia, espaço. O espaço é no reino do rei doente, né? eu A botei, tia, estrada que liga os reinos e o palácio na encantado. floresta e no castelo da princesa. Isso. E no Snoop Não, Life é eu botei. indeterminado, era até que determinado. Não tem tempo. Ô, tia, Mas dá para ter uma noção que a história dura mais de um ano, mais ou menos, assim, um ano e o pouco. príncipe mais novo e os príncipes mais velhos. É o quê? É o Eu quê? botei o príncipe mais novo e os príncipes mais velhos. Isso. Mas você tem que definir, né? O que. Ah, mas dá para saber. A história, então, ela tem três espaços, tá? O primeiro é o reinado lá, né? O reino do rei doente, que é o reinado dos príncipes. O segundo espaço é a estrada que liga os dois reinos, a de ouro, né? Que ela faz lá. E o palácio encantado da princesa. Esses são o espaço, tá? Eu botei, tia, o palácio na floresta e no castelo da princesa. Tá. O quinto, Anitta percebeu que os acontecimentos ocorridos com o protagonista são parecidos com os que acontecem com outra famosa personagem de conto de fadas. Leia as opções a seguir e assinale. Corrigir comigo, vira a página. E assinale a que apresenta o nome de uma princesa que passa por situações semelhantes a que ocorrem com o príncipe. É a Branca de Neve. Porque não tem a parte que a bruxa má pede para que o caçador mate a Branca de Neve, e aí ele persegue ela pela floresta, só que ele fica com dó e acaba deixando ela viver. Aí ele mata um animal, tira o coração dele e leva para rainha, falando que era o dela. É. Foi um cervo. Ele mata o cervo, pega o coração dele e leva. Vê só, geralmente o protagonista ele também é considerado como o herói da história, né? Aquele que salva todo mundo, né? Ou salva a si mesmo, enfim, né? A professora explicou o sexto quesito, tá? Que as semelhanças entre os contos de fadas existem porque, frequentemente, as personagens desempenham as mesmas funções. Veja a seguir algumas dessas funções e assinale as que correspondem ao texto que você leu, tá? Então, o herói é o protagonista, né? Então, vamos lá. Um dos membros da família sai de casa. Acontece isso? Sim, no caso, todos eles saem, né? O mais novo e os mais velhos para ir poder ir atrás da água, né? Até porque tava morrendo, né? Não tinha nem como ele sair. Impõe-se ao herói uma proibição. O herói, ele é proibido de. Sim, ele é proibido de fazer o quê?
de voltar para o reino dele. O pai dele não expulsa ele, então ele fica proibido de voltar. É. A proibição, a proibição é transgredida. O que é transgredida? Ela passa por oscilação. Tipo, ele proíbe e depois deixa de proibir. Logo de cara. Logo de cara. Ah, não, peraí, a proibição ela continua. Não, ela não continua, porque chega um momento que ele volta, né? Então, não, essa não é para marcar. Gente, é para marcar um X nas opções que tem no conto, que não tem no marca. Então, a única que não tem até agora é a proibição é transgredida. Ela é continua, entenderam? O antagonista recebe informações sobre a vítima. Sim, eles recebem a informação do príncipe mais novo depois, né? A vítima é enganada. Sim, também, né? Porque os irmãos mais velhos pegam a água e trocam. O antagonista causa dano ou prejuízo a um dos membros da família. Sim, porque o príncipe ele perde a confiança do pai dele e é expulso, né? Ele fica sem acesso. Manda um herói embora de casa. Já. Aí um dos membros da força de casa. O herói decide reagir. Sim, porque ele lembra lá da promessa, ele vai até o reino dela, da princesa, né? Ele quer, né, reagir. O herói é submetido a uma prova, questionário ou ataque que o prepara para receber um objeto encantado. Sim, ele teve que passar. Ele tinha 24 horas, se eu não me engano, para sair lá do reino, senão ele ia ficar preso. E aí ele quase estoura, era até meia-noite. Isso. O herói e seu antagonista enfrentam-se em um combate direto. Não, aí não tem luta, essas coisas, né? O herói volta para casa. Sim, ele volta, né? Então, só duas que não são marcadas aí, né? A proibição é transgredida e o herói e o seu antagonista enfrentam-se em um combate direto. O resto marca. O sétimo. Durante a leitura da narrativa, Anita percebeu que os príncipes tinham motivações. Grifem aí. Motivação é o que estimula a personagem a agir, tá? Ela é movida a alguma coisa que incentiva ela a fazer, a agir de alguma forma. Tanto o protagonista quanto o antagonista têm motivações. Geralmente, a motivação do antagonista é destruir. É alguma coisa que vai destruir a motivação do protagonista. Pode perceber, né? Igual, qual é a motivação da Rainha Má, da Branca de Neve? A motivação dela é destruir a Branca de Neve porque ela quer ser a pessoa mais bonita, a mulher mais bonita do reino, tá? E feia, né? Não dá, não fala na história, não. Ela se transforma numa senhora idosa, mas ela não é feia. A história não deixa claro se ela é feia. Eu acredito, porque a maioria das versões dela, ela não é feia, feia. Ela só tem uma beleza diferente da Branca de Neve. Branca de Neve, sim, é mais bonita que ela. Só que ela se torna feia não pela fisionomia, mas pelas atitudes dela, né? Então, né? Então vamos lá. Qual é a verdadeira motivação do príncipe mais velho? E o que o príncipe mais velho quer? Ele quer Herdar, ficar com um reino. o príncipe mais Isso. velho queria herdar o reino. E o príncipe mais jovem? Queria curar o pai. Filho queria herdar o reino e o mais novo queria ajudar o pai. O bonzão da história não, ele queria
herdar o reino. Oi. Espera aí, só um minuto. Espera aí, gente. Não, não deixe indícios de que ele queria realmente matar. Ele queria herdar, ele queria o reino para ele, tá? E ele estava com medo de que o pai morresse e eles já sabiam que ele, né, a probabilidade dele dar a bênção por mais novo era mais nítida, né? Pronto. Vamos para o oitavo, tá? É o último agora. E aí eu vou explicar a produção de texto também. No conto, o protagonista recebe ajuda. Veja a seguir as personagens que auxiliam e explique como cada uma delas ajudou. É oral, tá, gente? Não precisa escrever, não. O anão. Como é que o anão ajudou o príncipe? Isso, Lendo o caminho para a água da vida. Isso, aliás, além dele dizer o local, aquela parte que ele pega e engana os dois irmãos, engana não, né? Os dois irmãos agem de maneira rude com ele, aí ele deixa eles não conseguirem passar, né? Eles ficam presos, né? Lá no. O que acontece? A partir do momento que ele deixou os dois presos, o irmão mais novo conseguiu chegar até a água da vida, porque provavelmente se ele não tivesse feito isso, o que os irmãos mais velhos iam fazer? Iam atrapalhar o irmão mais novo para ele não chegar até a água, entendeu? E o caçador, como é que ele ajudou? Dizendo o caminho certo para o príncipe. Isso, para ele poder sair de lá em segurança, né? E não morrer. Vamos lá, então, É porque ele podia ser, né, presa fácil ali. Ele não conhecia o lado da floresta que ele estava. Vejam só. O que vocês vão fazer, gente? A produção de vocês é uma adaptação de um conto de fadas. O que é uma adaptação? Você vai pegar algo que já existe, já está pronto, e vai dar uma outra versão para a história. Nessa versão, vocês podem inserir personagens novos, mas você tem que manter pelo menos o protagonista e o vilão, tá? Então, veja só, calma. A professora propôs a todos que recriassem algumas histórias de acordo com o seguinte tema: Era uma vez, outra vez. Os contos de fadas nos dias atuais. Então, o que vocês vão fazer? Grifem aí, ó. Tá tudo aí, todas as instruções do que vocês precisam fazer. Primeiro, vocês vão escolher um dos contos de fadas que vocês conhecem. Pode ser Cinderela, pode ser Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. O que você, pronto. Se você conhece muito bem ele, então escolha ele, tá? O que vocês têm. A história. O Luiz, o que foi, Luiz? Aham. Ah, não, Chapeuzinho Vermelho não tem nada a ver com assim, o caçador ele aparece, mas a função dele não foi igual à da Branca de Neve e a dessa da Água da Vida, entenderam? Que a função deles foi salvar a vida, né? Indicar o caminho certo que eles deveriam seguir para fugir da floresta. O caçador da Chapeuzinho, ele tirou a vovó e a Chapeuzinho da barriga do. É uma das versões, né?
Vejam só, então. Depois que vocês escolherem um dos contos que vocês conhecem, grifei aí, ó. Como as personagens estarão inseridas no contexto atual, elas podem usar recursos tecnológicos para vencer os desafios, tá? Gente, não esqueçam de colocar na história de vocês um conflito. A sua personagem tem que encontrar um problema para que ela possa resolver, senão não tem graça, não é um conto, tá? Então, como assim você pode usar recursos tecnológicos? Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho pode pegar um Uber, ou ela pode usar o GPS, ela pode usar o GPS, né? Assim, ao invés dela perder o sapatinho, ela perde o iPhone dela. Ela perde a chave de casa, né? O smartwatch dela, de neve, a Branca de Neve. Aí, pronto. No seu texto, deve haver personagem. Ó, no texto de vocês não pode faltar o protagonista e o vilão, tá? Tempo e espaço, ok? Se você está adaptando para os dias de hoje, o tempo pode ser atual, né? Ontem, semana passada, na última primavera, enfim. Não deixem, mantenha as mesmas personagens, vão grifando, tá? Do conto original, mas mude o espaço onde a narrativa acontece. Então, oh meu Deus. Então, por exemplo, ao invés de ser um reino, como é que a gente adapta para o atual? Pode ser uma mansão, pode ser um casarão, uma casa grande, uma chácara, um sítio. Não deixe. Não deixem de usar a maior parte das funções das personagens que é apresentado na página 44. O narrador, gente. Todos os contos é narrado em terceira pessoa. Então, o narrador não participa da história, ele só conta. Não, é terceiro. Nesse caso é terceira, tá? Então, eu vou. São 10h25. A aula de vocês está indo praticamente até. Eu vou até umas 10 para as 11, 5 para as 11, tá? Não vou chegar até 11, não, porque né, tem o outro né, processo, tem que buscar. E é o tempo também de vocês organizarem e descerem. Aí dá 11 horas, entenderam? E aí, nesse tempo, dá pelo menos para vocês fazerem o cartoon da página 27, 27, no texto quesito lá, o cartoon da família, e começar, pelo menos, a ideia, o rascunho da história de vocês, tá bom? Se der o horário, eu vou passar de banca por banca e eu perceber que não fez nada, ou que fez somente né, um ou outro, eu vou anotar o nome e amanhã vai ficar sem educação física, viu? É. Estamos entendidos. Podem começar. Eu vou interromper aqui. Tchau, pessoal. Até mais. Né? Quem for